Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu gravo esse vídeo hoje pensativo pela matéria que eu li no jornal A Gazeta, daqui de São Bento do Sul, ontem, de autoria do Luiz Carlos Prates. Vocês sabem, Luiz Carlos Prates é um homem inteligente, um homem culto, um homem de opiniões polêmicas. Se há alguma coisa que não se pode acusá-lo é de ficar em cima do muro. E a coluna dele ontem falava da dificuldade que ele tem de crer em Deus. E, entre outras coisas, para ele a dificuldade se dá quando ele observa acontecimentos como esse lá em Petrópolis, onde mais de 100 pessoas perderam a sua vida, na grande maioria pobres. Sim, ele tem razão. As catástrofes sempre atingem mais os pobres do que os ricos. Os ricos normalmente estão protegidos nas suas localidades nobres da cidade, eles têm uma infraestrutura melhor, mas os pobres sempre estão mais sujeitos às coisas que acontecem no mundo. E meditando em tudo isso, eu lembrei da palavra do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 23, que eu gostaria de ler para você. Diz o apóstolo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso aqui. É fato, nós sabemos que o nosso mundo não é um mundo justo. A vida não é justa. Algumas pessoas terão uma dose muito maior de sofrimento do que outras pessoas. Algumas pessoas, não sendo boas, terão uma vida muito mais confortável do que pessoas que são, de fato, cheias de altruísmo e de amor ao próximo. Eu sugiro que você leia o Salmo 73 sobre isso. Mas é fato também que nós precisamos, quando somos confrontados com essas catástrofes, pensar em duas coisas. A primeira, nós não estamos mais no paraíso. No paraíso, a natureza ela era harmoniosa, o ser humano não tinha pecado. Com a entrada do pecado no mundo por nossa culpa, a natureza também sofreu. Há um desequilíbrio, há agora a morte para comer. Os próprios animais se matam. A natureza se volta contra o ser humano. Furacões, terremotos, erupções de vulcões, está tudo desequilibrado. E de fato, isso nos assola, isso toma conta da nossa vida. Porém, dizer que Deus não nos ama é ir um passo muito longe. É querer colocar a culpa do nosso pecado em Deus. Na verdade, foi isso que Adão e Eva fizeram lá no paraíso, quando pecaram. Deus chama eles à responsabilidade. E qual é a resposta de Adão? Adão diz: a mulher que tu me deste, me deu esse fruto. Percebem? A mulher que tu me deste. Eu não pedi nada, diz o Adão. A culpa é tua. E por vezes a mulher diz: a serpente me deu. A serpente que tu criaste. A culpa é tua, não é minha. Nessas catástrofes, poucas pessoas perguntam por Deus. Antes das catástrofes, então, Deus é como um ser que existe apenas para tornar a nossa vida confortável. E aí, quando a catástrofe surge, então perguntamos para Deus: onde é que tu estavas? Nós repetimos o padrão de Adão e Eva no paraíso. O segundo item que eu gostaria que você levasse em consideração: quando você achar que Deus não ama o mundo, que Deus não existe, que Deus não nos socorre nessas dificuldades, lembre da cruz de Cristo.
lá pendurado na cruz, dando a vida por nós, estava o próprio Filho de Deus. Deus vem a esse mundo, se torna um de nós e morre, não só pelos seus amigos, morre por toda a humanidade, inclusive os inimigos, inclusive os Luiz Carlos Prates da vida, que acusam a Deus de não serem bons. Eu espero que você medite nisso. Eu espero que essa palavra te traga conforto. Um dia teremos uma vida justa, um lugar de justiça nesse mundo. Será quando o nosso Senhor voltar e fazer novas todas as coisas. Até lá, essa é a nossa esperança e é nisso que nós caminhamos. Que Deus te abençoe. Amém.